como a mais agressiva de todas. Ela te reconhece em 3 minutos. Porra. 3 minutos. E ele faz um negócio muito legal que ele fala assim, eu provo que ela sabe mais de você do que você mesmo. Aí ele dá esse exemplo de você falar e aí aparecer, só que ele dá um exemplo mais legal ainda. Às vezes você só pensa numa coisa e na hora que você pega, tá lá. Nunca aconteceu isso com você, não? Já, mas aí sabe como é que eu enxergo isso? Aquilo ali já ia aparecer de forma aleatória. Exatamente, mas é porque nós temos esse conhecimento. Mas imagina a pessoa que não tem. Pô, então tava conversando com a Mariana. No fim de semana, ela tava deitada lá. Ela, pô, falei disso aqui hoje, não sei o quê. E aparece esse post pra mim aqui de 3 dias atrás. Ó, tudo a ver com... Mariana, então faz o seguinte, scrolla mais um pouquinho aí. Aí apareceu algum outro post X ali, tu falou disso aqui? Não, 3 dias atrás também. Então assim, é a gente procurando padrão também. É isso aí, né? É o padrão, cara. É o padrão, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais dependente de isso aí com certeza em todas as áreas, cara. Em todas as áreas. Em todas. E aí, a parte desse relatório aí também é falando sobre o lance de conseguir dar o ajuste fino, que é feito por humanos, né? Isso aí. E esse ajuste fino precisa tomar muito cuidado. Bom, claro que é um pouco de exagero, mas aí eu fui procurar um pouco sobre isso e eu li sobre o cara falando da teoria do papel alumínio infinito, que é tu falar para uma inteligência artificial, para uma AGI, pô, quero papel alumínio da maneira mais eficiente possível. E aí chega num ponto que ela está transformando tudo que tem em volta em papel alumínio porque a gente deu um comando de merda. Isso mesmo. Então, escroto, né? E aí, chegaria num ponto que a própria inteligência artificial seria a responsável por fazer o próprio ajuste fino dela mesma. A AGI é isso, na verdade. Que aí é onde fudeu de vez, né? Sei lá. Por quê? De novo, ainda nesse relatório fala lá, cara, nada vai poder impedir que a inteligência artificial não apenas se programe, como faça isso numa linguagem que nós não entenderemos porque ela inventou uma linguagem nova. E aí, meu irmão, essa é a hora que eu fiquei com cagaço. Porque, porra, se a gente chega num ponto que tem algo que a gente criou que é muito mais rápido nas tarefas, que consegue... enquanto a gente consegue fazer X por dia, ela faz 20... Mais eficiente. Faz muitas vezes mais rápido que a gente, e ainda numa língua que a gente não entende, aí é tchau e benção, né, meu irmão? Cara, ela vai te... Assim, cara, eu não sou dessa parada. Mas porque foi o que a Kita falou. Quanto menos eu entendo, mais assustado eu fico. Eu acho que no final, eu acho que tudo isso é muito bom, cara. Isso aí é muito bom. Imagina que você vai lá, você faz um prompt, você tem que ficar refinando aquele prompt até acertar. Imagina se você joga e ela mesma vai se auto-refinando para poder acertar aquilo e te entregar a melhor resposta possível. Pô, não é excelente isso? É gostoso, né? Então. Mas é gostoso. Nós vamos ficar mais preguiçosos. Isso aí nós vamos mesmo. Tem outros efeitos. Mas quem sabe, nós não estamos chegando nesse ponto para a gente cuidar da parte criativa da parada. Mas aí ela teria que não ser capaz de fazer algo para frentex. Para frentex, aí... Então, porque aí senão fudeu. Porque senão nós vamos fazer o quê? Nós vamos comer e, porra, cagar. Aí a ideia, o Elon Musk já teve essa ideia, né, cara? O Elon Musk tem a ideia de criar o fundo global de grana, que é dar uma grana para todo mundo do planeta por mês, entendeu? Pra pessoa viver e o resto, cara, larga as máquinas fazendo, entendeu? Se for esse o fim, tá ótimo, né? Parece bom pra você? Não, isso aí eu acho que não. Eu acho que o ser humano, cara, ele se reinventa, o ser humano vai ter a sua importância nesse processo aí. Será que vai ter uns caras fazendo podcast ainda daqui a uns 10 anos? Será? Não, eu acho que não tem. Por exemplo, podcast assim, ó. Eu acho que não tem como do IA fazer um negócio que não fique muito mecânico demais, cara. Mas, por outro lado, ia ser muito maneiro ser capaz de trocar uma ideia com umas figuras históricas, né? Isso seria, Isso seria. Mas então, até que ponto, né, porque tudo bem, você pega assim, quero trocar uma ideia com o Einstein. Pego tudo que ele escreveu e tal, mas isso aí reproduz uma pequena parte da vida dele. Eu não sei como que ele era no dia a dia, entendeu? Eu não sei qual... Por exemplo, você, que pegue todas as horas de podcast que você fez,
é hora pra caramba, mas mesmo isso é uma pequena parcela da sua vida. Entendeu? O que você fez na sua casa? Como que você é com suas filhas? Como que você é com sua esposa? Se é ou se você é de um outro jeito, ou se você, mesmo sendo igual e tal, mas você tá vendo só uma pequena parte, cara. Ah, não, pega todos os livros do não sei quem e joga lá. Todos os livros do Shakespeare e joga lá. Pô, cara, os livros tudo bem, o cara escreveu pra caramba, mas isso é uma pequena parte da vida dele. E toda a outra parte da vida dele? O que ele fez? Como que ele era? Essa outra parte não tem como se reproduzir. Então eu acho que no final vira um papo meio mecânico, entendeu? Porque eu queria chegar pro Einstein assim, por exemplo. E aí Einstein, por exemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking remava. Antes de dar o problema dele, ele era campeão de remo. Pô, e aí, Stephen Hawking, como que você treinava lá no remo? Eu acho que ela não vai responder, cara. Porque se eu alimentei ela com as obras do Stephen Hawking, ela vai ficar respondendo coisa de buraco negro, coisa no tempo, mas coisa da vida, do dia a dia, entendeu? Por exemplo, chegar para você, e aí, Igor, como que foi quando vocês foram lá na final da Libertadores, lá na Argentina? Conta aí para nós como que foi. Se você não contou isso direito em lugar nenhum, o que adianta ela ter 200 mil horas de vídeo seu se não tem essas partes interessantes da vida? Entendeu? Então é um negócio que não... Os perrengues, entendeu? Coisa, pô, fui pro Rio de Janeiro outro dia, aí no meio do capô, aí tive que ficar 3 horas lá no aeroporto, igual o dia que você foi pra praia. Uhum. O dia que você foi pra praia lá, que você gastou não sei quantas horas. Pra ir, 14 pra voltar. Então, isso foi um pedaço da sua vida que não tá... Tudo bem, tá registrado porque você acabou fazendo stories ali, mas não tá registrado isso. Então, eu acho que no fim, para coisas técnicas, tudo bem. Entendeu? Para coisas técnicas, ok, isso é legal pra caramba. Mas eu acho que não para trocar uma ideia e de coisa assim, porque quando você está conversando com a pessoa, você não está falando só, você está trazendo toda uma bagagem da sua vida, de tudo que você vive, cara. Entendeu? Não é só daquela partezinha ali que você é um cara técnico nisso. É o que eu falo pro pessoal, a mesma coisa, cara. Divulgação científica. Tem um jeito de você falar para o público geral. Agora, por exemplo, se eu vou num congresso da minha área, é um outro papo que eu tenho com a galera. Entendeu? Aí é um papo que ninguém... que é só aquela galera ali que entende. Entendeu? Nossa, deve ser uma doideira isso daí. É um papo, é só falando... É termo técnico. É termo técnico o tempo todo. Então, que não é o papo que tem aqui. Então, essas nuances aí, pra mim, a IA, eu acho que ela não pega. Eu acho que ela não pega. Bom, por outro lado, assim, o surgimento de uma inteligência tão foda assim leva a gente pra... Ela pode começar a resolver uns problemas que a gente simplesmente não tem tempo pra... Não é que a gente não tem tempo, mas é que como eles fazem... Como a IA faz muito mais rápido, a gente, sei lá, vai que não descobre uma cura de um câncer aí. Exatamente. Porque qual que é o grande poder da inteligência artificial em analisar dados? São duas coisas. A primeira, vamos supor o seguinte... Você chega numa sala que tem 30 alunos e mede a altura e o peso dos alunos. Você tem duas variáveis. Uhum. Aí você mede agora a altura, o peso e a idade deles. 3 variáveis. Já vai ser difícil para você fazer isso aí. Agora pega a altura, idade, peso e cor do cabelo. Ferrou. O ser humano não consegue analisar várias variáveis ao mesmo tempo. Esse é um problema que a gente tem. Isso é um problemão que a gente tem. Entendeu? Isso é um problemaço. Nós não conseguimos. A gente só consegue analisar uma ou duas no máximo por vez. O grande poder da IA está nisso. Ela consegue analisar 30, 40, 80, 90. Não sei, o Nicolé deve ter falado, ele já falou isso aí pra gente uma vez. Aquele exame do fundo do olho que a galera faz hoje. Você chega lá, o laser vai lá dentro e nessa medida vem 50 variáveis sobre sua vida, sobre sua saúde. Então, você está olhando para a pessoa está saudável, mas ela está fodida. Porque tem coisa, a gente chama isso em análise de dados, a gente chama de estruturas escondidas. Só a inteligência artificial analisando várias variáveis ao mesmo tempo que é capaz de detectar. Por isso que ela conseguiu resolver lá a proteína não sei o quê, por isso que ela consegue procurar cura de não sei o quê. É por isso, entendeu? Porque tem coisas escondidas ali que só ela consegue identificar. Esse é o grande poder da inteligência artificial, na verdade. Entendeu? Entendi. Esse é o poder dela. Ah, é um puta poder animal. É lógico, também, né? Porra. É excelente, ué. Ué, não teve aí o cara que ganhou o prêmio Nobel agora o ano passado de Química? É o cara da Google. O cara da Google ganhou o prêmio de Química. Porque eles usaram lá pô, esqueci lá, DeepMind, chama, para resolver um problema de proteína da química que não era resolvido há séculos. Ele levou o prêmio Nobel de Química. Só que o cara era programador. Caralho, o cara é programador, mano. Ué. Ah,
Interessante, porque aí vai ter uns... Agora o programador Mas vai os ganhar uma químicos porrada. ficaram putos. Eu suponho que sim. Entendeu? Não, e olha só que interessante, né? O prêmio Nobel de Física foi para os caras que desenvolveram as redes neurais, o prêmio Nobel de Química foi para o programador que resolveu o problema da proteína, ou seja, a inteligência artificial ganhou 2 prêmios Nobel ano passado.